Olá, hoje nós vamos falar dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são palavras que nós usamos para nos referir a algo não específico, algo que não seja exato, algo sem nome ou termo definido. Algo que nós não sabemos exatamente se é pessoa, lugar. Quer dizer, algo que nós não sabemos exatamente a pessoa, o lugar, animal, etc. Por exemplo, o termo alguém refere-se a uma pessoa que nós não sabemos exatamente as características dessa pessoa, não sabemos as especificidades dessa pessoa. Então, os pronomes indefinidos são palavras que substituem o sujeito e elas são usadas para se referir a algo que não seja específico nem exato. Agora vamos prosseguir falando dos... aqui trago uma lista dos diversos tipos de pronomes indefinidos. Quer dizer, os pronomes indefinidos, vários pronomes indefinidos. Neste caso, os mais comuns. Temos na primeira coluna os que são formados pelo some. Some, que significa algo. Temos primeiro someone, que significa alguém. Somebody, que significa alguém. Temos something, que significa algo. Temos somewhere, que significa algum lugar. Temos any, que significa qualquer. Neste caso, anyone, qualquer um. Anybody, qualquer um. Anything, qualquer coisa. Anywhere, qualquer lugar. Agora temos a coluna referente ao every, que significa tudo ou todo. Temos everyone, todo mundo ou toda pessoa. Temos everybody, que significa todo mundo ou toda pessoa. Temos everything, que significa tudo ou toda coisa. Temos everywhere, que significa todo lugar. Agora temos a coluna do no. Na coluna do no temos no, que significa não ou ninguém, que dá a ideia de não ou ninguém. Temos no one, que significa ninguém. Temos nobody, que significa ninguém. Temos nothing, que significa nada. Temos o nowhere, que significa em lugar nenhum. Vamos agora prosseguir para a ordem dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, geralmente eles vêm antes em relação ao verbo. Muitas das vezes nós vamos encontrar eles antes em relação ao verbo. Então, à esquerda nós encontramos o pronome indefinido e de seguida à direita nós encontramos o verbo. Por exemplo, everybody is here, que significa todo mundo está aqui. Outro exemplo que temos é everything is fine, que significa tudo está bem. Percebe-se aqui que a laranja temos destacados os pronomes indefinidos que encontram-se à esquerda em relação ao verbo. Mas também há uma outra situação, neste caso em que a ordem é inversa. Neste caso, primeiro temos o verbo e de seguida temos o pronome indefinido. Também é uma situação comum. Por exemplo, na seguinte frase: She loves everyone. Ela ama todo mundo. Então, aí temos como pronome indefinido a laranja everyone, que significa todo mundo. O outro exemplo que temos é I hate nobody. Então, novamente temos o pronome indefinido à direita em relação ao verbo. Neste caso, nobody, que é um pronome indefinido, que significa ninguém, e temos o hate, que significa odiar, neste caso. Então, temos o hate como verbo e o nobody como pronome indefinido. O mesmo padrão temos na primeira frase, que é loves everyone.
Então, loves, verbo, everyone, pronome indefinido. No que se refere às palavras nas quais nós temos o thing, quer dizer, os pronomes indefinidos que nós temos o thing refere-se a coisas e não pessoas. Então, eu não poderia dizer, por exemplo, everything a me referir a uma pessoa. Neste caso, quando digo everything, estou a me referir a coisas. Por exemplo, everything is fine, que significa tudo está bem. Ao dizer tudo, neste caso, eu não me refiro a pessoas, me refiro a coisas. Nos casos em que temos pronomes indefinidos com as expressões body e one, essas expressões referem-se a pessoas. Por exemplo, I love everybody, que significa eu amo todo mundo. They love anyone, eles ou elas amam qualquer um. Então, esse one dentro dos pronomes, esse one e esse body, dão a ideia de que está-se a falar de pessoas e não de objetos ou coisas. Temos o where. Nos pronomes indefinidos nos quais nós encontramos o where, esse where refere-se a lugar. Por exemplo, everywhere is a good place, que traduzido, todo lugar é um bom lugar. Outro exemplo que temos, I want to go anywhere, eu quero ir a qualquer lugar. Então é tudo por hoje, espero que a aula tenha sido produtiva.